Tem um aspecto legal que eu acho que você poderia comentar também, Flávio, que é a arquitetura tributária dessas operações, né? Das oportunidades que estão por trás. Não, perfeito. Eu vou dar um exemplo, né? Porque a gente poderia ficar aqui meses falando só sobre isso. Mas vou dar um exemplo de um caso recente em que nós ambos, né, aqui estivemos envolvidos, que é de um hospital veterinário. A gente estava discutindo, a negociação do valuation foi feita com múltiplo de EBITDA. Só que o imóvel, né, onde o hospital funcionava, era um imóvel dos sócios. E quando você considera o EBITDA, dependendo da formatação que você der, a configuração que você fizer com o imóvel, você pode ter um efeito, né, contábil até, em que você pode apurar um EBITDA maior ou menor. E por diversos motivos. Imagina o seguinte, agora eu vou ter um contrato de locação, né? Aquele imóvel, ele tinha um valor lá de locação gerencial para os sócios. Muito inferior, né, ao de mercado. Ou às vezes até que seja valor de mercado. Só que ele era pago para o sócio dentro da distribuição de dividendos do sócio, né? Era uma rubrica. Agora, no momento em que aquilo vira uma despesa para quem está comprando, aquilo vai reduzir, né, do ponto de vista de apuração de lucros, o imposto de renda e a contribuição social que o comprador tem que pagar. Então, Bruno, esse é um aspecto, né, que a gente tem que considerar. Nesse caso, ele afetou positivamente o valuation que a gente estava fazendo. E assim, tem inúmeras outras, né, situações. Mas você pode falar de outra. No acordo de sócio, a gente discute remuneração dos diretores e limite de distribuição de lucro. Eu já falei que tem a ver com o cálculo de a partir de quanto eu posso distribuir o lucro. Mas a remuneração de diretores que são sócios, muitas dessas empresas tratam isso, até por razões, né, de INSS e de valor de mercado, não atribui o real valor de um diretor e isso afeta o valuation. Então, perfeito. Cliente nosso que chega e aí a gente vai perguntar, mas quanto que ganha um diretor? Não, isso a gente faz na distribuição de lucro. Isso é a realidade do Brasil. Só que isso no valuation é diferente, porque eu tenho que levar em conta que depois de vender... O ruim só nesse caso é que esse aspecto ele é negativo para quem está vendendo, né? Porque, deixa eu explicar aqui. Imagina o seguinte, você apurou um resultado da empresa, vou hipotetizar aqui, né? Ela fatura 50 milhões. E teve um resultado na última linha de 5 milhões, ou seja, teve um lucro de 5 milhões. O sócio vai receber o seu dividendo, como, né, a legislação permite, como distribuição de dividendos. Só que muitas vezes ele não tem lá atribuído um salário no valor de mercado. Então vamos imaginar que você tenha 2 sócios, que eles são diretores e que eles tivessem, né, a valor de mercado para uma empresa que fatura 50 milhões, tem que ter lá uma remuneração de 60, 70 mil reais mês, né? Então isso significaria, né, para cada sócio, vamos dizer ali, em torno de 800 mil reais por ano de remuneração enquanto executivo. Se o sócio não estivesse naquela função, você teria que contratar um executivo no mercado. Aí você pega 800 mil reais para cada um, ou seja, 1 milhão e 600. Ou seja, aquele lucro, então, na realidade, ele não foi de 5 milhões, né? Ele teria que ser reduzido esse valor de 1 milhão e 600, você teria um lucro de 3 milhões e 400. E é essa conta que o investidor ou o comprador vai apresentar para... Perfeitamente. E nesse caso está correto, porque ele assumindo o negócio, ele vai ter que colocar um executivo, ou mesmo se o sócio permanecer, ele vai ter que receber... Porque ele deixou de ser sócio. Enquanto executivo. Porque ele deixou de ser sócio, ele não pode mais receber como dividendos. Então, todos esses aspectos, muito bem lembrado, né, Bernardo? São coisas que a gente tem que considerar. E assim, é muito legal porque a gente, assim, é igual futebol, a gente brinca. Né? A gente já tem um nível de entrosamento enorme em que a gente está numa reunião com o cliente, a gente dá uma olhada assim, a gente já sabe de um determinado aspecto, algum ponto, né, que envolve esse dueto, né, de jurídico e de financeiro para buscar a melhor solução para o nosso cliente.